Hoje o conteúdo do vídeo é sobre algo que eu não falo há bastante tempo, ao menos aqui no canal. E é sobre algo que eu invisto há mais de uma década e só tenho feito acumular desde então. Ou seja, eu só tenho aumentado mês a mês a minha renda passiva com fundos imobiliários. E nesse vídeo eu vou te explicar na prática como gerar todos os meses R$1.000 de renda passiva com fundos imobiliários. Aliás, já me deixa saber aqui se você gosta desse tipo de conteúdo sobre outras classes de ativos, outros tipos de investimentos fora cripto. Porque sim, parte da minha carteira é criptomoedas. E quem acompanha o canal aqui sabe exatamente como eu me posiciono, principalmente em relação aos ciclos, o que eu acumulo para longo prazo e o que é para prazos mais curtos. E ativos da economia real, eu simplesmente vou acumulando, aumentando meu patrimônio neles, como é o caso de fundos imobiliários. E fundos imobiliários, resumidamente, são investimentos em imóveis com três características ou três vantagens principais em cima de investimentos em imóveis tradicionais. A primeira delas, qualquer pessoa pode comprar, porque com a partir de R$10 você já consegue investir em fundos imobiliários. A segunda delas é a renda. A renda com fundos imobiliários, além de ser significativamente superior na média à renda que você pode ter comprando imóveis e colocando para alugar, ela ainda é líquida, isenta de imposto de renda. Ou seja, na média, isso aqui varia de local para local no Brasil, mas líquidos de imóveis você vai conseguir tirar aí algo próximo a 0,4% sobre o valor investido. Isso aqui varia bastante, pode ir aí de 0,3 a 0,5 na média, e é preciso algo muito fora da curva para conseguir mais do que 0,5 em imóveis. E enquanto isso, o ganho isento de imposto de renda mensal nos fundos imobiliários chega aí a faixa média hoje de 0,8, 0,9% ao mês. E a terceira vantagem significativa é em relação à liquidez. Quando você compra um imóvel, você precisa eventualmente vender ele. Vamos supor que você comprou um imóvel por 500 mil e está precisando aí de 100 mil reais. Você infelizmente não vai conseguir vender só um quarto daquele imóvel para ficar com aqueles 100 mil e permanecer com os outros 400. Nos fundos imobiliários, além de você conseguir vender fracionado, você tem uma liquidez de D+2, ou seja, em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Então, pegando o mesmo exemplo, se você tem 500 mil em fundos imobiliários, você consegue em 2 dias fazer esses 100 mil virarem dinheiro. E você vai concordar comigo que se você quer vender um imóvel, você vai demorar meses para receber. E isso sem contar em todos os custos e burocracia envolvida. Então, fundos imobiliários simplifica muito isso aqui e gera uma liquidez quase que imediata das cotas, da participação que você tem. E o principal objetivo do investimento em fundos imobiliários é justamente oferir renda, ter uma renda mensal, uma renda passiva oriunda dos seus investimentos. Basicamente, você compra cotas de fundos imobiliários e recebe mensalmente, dada a participação que você tem, dividendos, proventos, aluguéis na sua conta. E na prática, quanto mais cotas de fundos imobiliários você tem, mais você vai receber de aluguel. E uma outra grande vantagem que você tem ao investir em fundos imobiliários é que você pode ter uma diversificação gigantesca entre imóveis, inquilinos e inclusive uma diversificação geográfica, comprando ali nas cotas imóveis localizados nas melhores regiões do Brasil para se investir. Ou seja, com alguns reais você já pode ter participação em imóveis na Faria Lima ou em grandes centros logísticos do país. Agora, beleza, David, entendi isso. Como é que eu faço na prática para receber aluguel dos fundos imobiliários, para investir em fundos imobiliários? E é extremamente simples. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir conta em uma corretora de valores. Tem vídeo comparativo aqui no canal, inclusive, comparando as melhores corretoras de valores. Eu recomendo que, se você não tem conta em uma corretora de valores, você assista esse vídeo para tomar a decisão, para entender qual delas faz mais sentido para o seu perfil. O segundo passo, obviamente, é mandar dinheiro lá para a corretora, e o terceiro passo é comprar efetivamente os fundos imobiliários que você deseja com aquele dinheiro que você mandou. E a compra, diga-se de passagem, é bastante simples e intuitiva. Basta que você saiba o código do fundo imobiliário que você deseja comprar, pesquisar por ele e efetivar a compra. Como eu falei, é intuitivo, então você vai ver ali na tela o passo a passo. Com 3 ou 4 cliques você já consegue matar a charada. E quando você vai comprar os fundos imobiliários, você vai se deparar com unidades. O que são essas unidades? Comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas. Cada uma dessas cotas representa a fração mínima que você pode ter de um fundo imobiliário. Elas vão custar lá, para alguns fundos imobiliários, numa base de R$10, algo próximo a isso. Para outros fundos imobiliários, via de regra, numa base próxima a R$100. E o retorno que você vai ter é proporcional. Então, exemplificando aqui, você compra uma cota de um fundo imobiliário que está custando nesse momento R$100. Esse fundo imobiliário paga todos os meses R$1 para você. E pela regra da proporcionalidade aqui, significa que se você comprar uma segunda cota, você vai receber todos os meses R$2. Ou seja, você vai dobrar aquilo que você recebia quando tinha uma cota. Dessa forma, se você compra 100 cotas, você recebe R$100 desse fundo e assim sucessivamente
sucessivamente. Agora um ponto importante, existem mais de 400 fundos imobiliários na nossa bolsa de valores aqui no Brasil. E fundos imobiliários dos mais diversos segmentos, então você vai encontrar fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de escritórios, lajes corporativas, fundos imobiliários de hospitais, fundos imobiliários residenciais, fundos imobiliários de desenvolvimento, fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários híbridos que tem de tudo um pouco, fundos imobiliários que investem em títulos de vendas de imóveis, enfim, tem uma infinidade de segmentos. E nem todos são bons, existem os melhores e os piores, aqueles que geram mais retorno ao longo do tempo e aqueles que são muito mais arriscados. Como por exemplo, aqueles que não têm diversificação, que tem apenas um inquilino e apenas um imóvel, ou seja, se der algum problema com aquele inquilino, ele tem um imóvel muito específico, muito provavelmente aquilo que é um ativo que gera retorno para ele todo mês vai se tornar um passivo nesse caso. Porque sem a renda do inquilino você tem na verdade despesas para manter, impostos a pagar, funcionários, reparos, serviços e por aí vai. E da mesma forma existem aqueles que são bem diversificados, com vários inquilinos diferentes, uma diversificação interessante geográfica e vários imóveis espalhados por todo o Brasil. Além disso, existem também os fundos de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis propriamente ditos, imóveis físicos. E, diferente desses, existem os fundos chamados fundos de papel, que investem em títulos de dívida, basicamente investem em renda fixa. Bom, você já deve ter uma ideia de que detalhar isso tudo aqui para saber escolher exatamente os melhores fundos imobiliários são algumas aulas. Se você que está interessado e quer acelerar todo o processo, tem acesso a todas as aulas que você precisa, não só sobre fundos imobiliários, como também sobre outras classes de ativos, ações, investimentos no exterior, metais preciosos, renda fixa, títulos públicos, criptomoedas, tudo que você precisa para montar uma carteira de investimentos com os melhores ativos e saber selecionar eles dentro de um mesmo lugar, que é a comunidade 1%. E eu recomendo fortemente que você aproveite enquanto nós temos preço nesse momento de Black Friday para assinatura anual. É um custo muito baixo para uma entrega absurda e você tem acesso direto a mim, suporte meu, de toda a equipe, 7 dias por semana, além de várias ferramentas que você leva de bônus, aulas gravadas e ao vivo, são muitas e muitas horas. A gente tem mais de 100 horas de conteúdo dentro da comunidade 1%, fora todas as ferramentas. Tudo que tem dentro da comunidade 1% deveria custar mais de 6 mil reais se você pegasse curso a curso ali pelos preços que eles realmente custam. Porém, assinando a comunidade 1%, hoje você tem mais de 90% de desconto disso. E para assinar e aprender a gerar renda passiva caindo toda semana na sua conta, basta você clicar no link que eu estou deixando aqui no comentário fixado e também na descrição. Agora, dado o recado, eu quero te mostrar um exemplo aqui na tela de fundos imobiliários para você entender a diferença entre um fundo imobiliário de tijolo, aqui eu vou pegar um exemplo de um fundo imobiliário de galpões logísticos, para um fundo imobiliário de papel que investe em dívida, para você entender que existe diferença em dividendos e você não pode investir somente olhando a rentabilidade mensal, né? O retorno do dividendo que cai na sua conta todos os meses. Você precisa olhar para o todo. E eu vou te mostrar um exemplo prático aqui sobre como você faz para gerar de renda passiva R$1.000 todos os meses com um fundo imobiliário de tijolo e R$1.000 todos os meses com um fundo imobiliário de papel. Então me acompanha aqui na tela. Bom, eu tô aqui na tela do Trademap, que tem versão gratuita e paga, tá? Eu acompanho todos os investimentos aqui, faço análise de todos os investimentos, tenho absolutamente todos os detalhes, ferramentas, documentos, todos os materiais que eu preciso para acompanhar o mercado em tempo real e também para fazer as minhas análises aqui. Eu utilizo o Trademap para isso. Inclusive, caso você queira baixar o Trademap, tem o aplicativo, tem a versão gratuita, como eu falei, e a versão paga. Eu utilizo a versão paga, mas a gratuita já tem muita coisa, já dá para você testar legal ali e se fizer sentido para você, você pode assinar. Tem inclusive carteiras recomendadas aqui dentro do Trademap nas versões pagas. E para baixar ele, eu também tô deixando aqui na descrição do vídeo um link, então você abre através desse link. Abrindo através desse link, abre a possibilidade também de você inserir um cupom para desconto. Então, abre a conta através do nosso link aqui e guarda o nosso cupom de desconto, porque caso você queira assinar, esse desconto é um desconto de 30%, beleza? Mas você precisa fazer as duas coisas, abrir pelo link e também utilizar o cupom de desconto. Agora vamos lá, eu estou aqui com o HGLG aberto em tela, né? Então eu pesquisei aqui por HGLG 11, que é um fundo imobiliário dos mais conhecidos, dos mais robustos da bolsa. É um fundo imobiliário de galpões logísticos, certo? Então vou clicar nele aqui e aí já abre a tela do ativo. Eu tenho todos os detalhes do ativo, não vou entrar aqui nesses detalhes para não deixar o vídeo muito longo também. O que eu quero mostrar aqui para você? Quantas cotas eu precisaria para gerar R$1.000 de renda passiva somente com esse fundo imobiliário aqui? Lembrando que isso é um exemplo, tá? Você não vai investir tudo em um fundo imobiliário só. É só um exemplo. Eu vou mostrar dois fundos aqui, como eu falei para você.
Então, para isso, eu vou clicar aqui em proventos. Proventos são os aluguéis, é o valor que ele paga mensalmente aqui para mim. E aqui ele está me dando os proventos anuais. Eu vou clicar aqui no lado, que ele vai me dar um relatório, ó, do rendimento. Quanto que ele pagou por cota nos últimos meses. Então, a gente vê aqui que nos últimos meses, né, tem a data certinha, ó, ele vem pagando recorrentemente R$ 1,10 por cota. Beleza? Beleza. Quanto que custa uma cota do HGLG 11 hoje? Custa R$ 160,41. Logo, para eu ter aqui R$1.000 de dividendos vindos desse fundo imobiliário, quantas cotas eu precisaria? Pelas minhas contas aqui, seriam necessárias 910 cotas para eu receber pouco mais de R$1.000 nesse fundo imobiliário. Daria um total aqui de aproximadamente R$145.000. Beleza? Então guarda esses números aí, porque eu vou te mostrar agora um fundo imobiliário de papel que paga mais, já adianto. Mas fica aqui comigo que você vai entender o todo. Eu vou pesquisar aqui também um dos maiores da bolsa, HGCR11, um dos maiores fundos imobiliários de papel que nós temos na bolsa. Tá aqui, encontrei ele. Já abre a página aqui, vamos direto lá para os proventos, né? Tá vendo que eu tenho um menu gigantesco aqui de muita coisa que eu consigo consultar desse fundo imobiliário, né? Então, se eu quiser aqui encontrar os proventos dele, tem aqui embaixo, ó, vamos ver quanto que ele vem pagando, então, né? Ó, ele vem pagando aqui nos últimos meses, estava pagando 95 centavos, agora aumentou o dividendo. Isso é uma coisa que geralmente acontece também ao longo do tempo, os dividendos vão aumentando para você, tá? Eles não vão pagar sempre a mesma coisa, a tendência é de aumento de dividendos nessa recorrência aqui. Então o próprio HGLG 11 lá atrás pagava muito menos de R$1, agora ele já paga R$1,10. Esse fundo imobiliário aqui já pagou lá seus 50 centavos, 60, 70, agora tá pagando R$1,05, beleza? Então vou pegar aqui o recorte desses últimos meses, os últimos 3 meses está pagando R$1,05. Só que a cota dele é muito mais barata do que a cota do HGLG 11. Eu tenho aqui uma cota custando R$ 96,95. Pelas minhas contas aqui, seriam necessárias 952 cotas para eu ter R$1.000 de dividendos todos os meses vindos desse fundo imobiliário. Pouco mais de R$1.000 aqui. E isso daria, nessas 952 cotas, eu conseguiria comprar a esse preço de tela hoje por R$ 92.400 aproximadamente. Ou seja, um valor muito menor para eu ter o mesmo dividendo que o HGLG 11. Logo, dá para se chegar à conclusão, se eu olhar simplesmente para esses números aqui, que esse fundo imobiliário vale muito mais a pena. Eu preciso investir muito menos para ter um retorno maior. Ele está pagando mais de 1% ao mês, inclusive. Só que não é só para isso que você deve olhar. O fundo imobiliário de papel, ele tende a pagar mais porque ele não tem a valorização, ou seja, mais ou menos a valorização ali vai ser a correção pela inflação, que é aproximadamente o que corrigem os imóveis, né? O que valorizam, entre aspas, os imóveis físicos. Aqui, como é só papel, ou seja, como é renda fixa, a renda fixa tem juros. Esses juros são pagos aqui nas cotas, mas eu não tenho uma valorização porque eu não tenho um imóvel físico ali. São só títulos de renda fixa. Já num fundo imobiliário de tijolo, via de regra, embora eu tenha um dividendo um pouco maior, eu tenho essa correção também. Então são duas coisas andando juntas, são duas forças andando juntas. Logo, se eu simplesmente olhar aqui para o retorno total no gráfico completo aqui do HGCR 11, lembrando que aqui ele já está descontando os dividendos, eu vou chegar aqui num retorno, deixa eu pegar aqui o gráfico mensal, para pegar aqui desde o início dele, né? Então, deixa eu pegar aqui desde o início. Vamos pegar aqui de março de 2018 até hoje, né? A cota estava sendo negociada aqui a R$ 47,00 e alguma coisa, e agora a R$ 96,95. Como eu falei, já estão sendo descontados os proventos e eles já estão contando na rentabilidade total em ambos os casos, tá? O gráfico aqui do Trademap é o chamado gráfico ajustado, que contabiliza também os dividendos. Então, nós temos aqui uma valorização total no HGCR de 104,7% nesses 7 anos, somando dividendos e valorização da cota. Agora vamos lá pro HGLG 11 para ver quanto ele valorizou neste mesmo período. Então vou fazer a mesma coisa aqui, pegar o gráfico completo, já vou separar aqui no mensal e vamos ver aqui desde 2018, né? A gente estava lá nos últimos 7 anos. O que ele valorizou? Estava sendo negociado lá em março a R$ 69,00 e agora a 160. Nós tivemos nesse período uma valorização de aproximadamente 132%, ou seja, significativamente superior em 7 anos à valorização do HGCR 11.
11. E isso mesmo pagando um dividendo menor. Por quê? Porque aqui é a soma das duas coisas. Você precisa olhar para o dividendo, sim, ao longo do tempo, quando quer medir a rentabilidade, o retorno de um ativo, mas também precisa olhar para a valorização. Aqui nós temos a junção das duas coisas, logo fica mais fácil entender o que valorizou mais, o que valorizou menos. Significa então que, se antes o HGCR11 parecia que tinha um rendimento, um retorno maior do que o HGLG11 por conta do dividendo, agora o HGLG11 é melhor do que o HGCR11. Na verdade, nós precisamos sempre olhar para o todo e entender que eles têm características diferentes, eles são tipos de fundos imobiliários diferentes. Um é papel, outro é tijolo, são segmentos diferentes também. E isso na prática significa que ambos podem muito bem conviver numa mesma carteira de fundos imobiliários, que é isso que mais importa no fim do dia. Obviamente tem como gerar 2 mil, 10 mil, 100 mil reais de renda passiva, mas você pode muito bem começar com bem pouco ali, gerando uma renda passiva de 5 reais, depois para 10, depois para 15. O mais importante é você entender que essa é uma renda vitalícia que você contrata e que quanto mais você vai investindo, mais a bola de neve vai crescendo, mais dividendos você vai recebendo, maior a sua renda passiva, maior o seu nível de liberdade financeira. E também que chega um nível em que os próprios proventos, os rendimentos que você recebe dos fundos imobiliários são suficientes para comprar mais cotas deles, gerando o famoso hack do dinheiro infinito. Agora sim, dito isso sem mais, eu vou ficando por aqui. Se você quer mais vídeos sobre fundos imobiliários, me deixa saber aqui nos comentários. Se ficou com alguma dúvida, se tiver sugestão sobre outros temas aqui pro canal, também deixa aqui. Eu já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.